sim de alguém que realmente a ame. Domênica diz que não se sente suficiente para homem nenhum e que sempre será abandonada. Osvaldo chega cansado, olhando para as mãos machucadas. Genaro diz que tem um presente para ele e joga uma arma na mesa. Osvaldo fica feliz e pergunta quando poderá usá-la. Genaro responde que em breve e afirma que ele deve ficar de olho em Prudêncio e Pedro, pois são inimigos. Mercedes trata Diana como uma escrava e diz que agora ela também ficará encarregada da cozinha. Simão aparece perguntando por Adelaide e Mercedes responde que ela não trabalha mais ali e se retira. Diana comenta com Simão que Adelaide não deixou nenhum recado para ele e o alerta que, mesmo tendo aceitado ficar com ele, talvez ainda esteja pensando em outro homem. Mercedes diz a Chiara que a estratégia dela foi muito boa. Chiara responde que foi apenas um beijo, mas sente que Luiz já começa a olhar para ela com outros olhos. Mercedes manda ela continuar assim e afirma que verá de que forma poderá ajudá-la. Luiz chega e Mercedes desliga. Luiz diz a ela que só veio buscar umas coisas e esclarecer o lugar de cada sócio na fazenda. Osvaldo vai até Adelaide, que pede para ele não incomodá-la. Osvaldo fala que já namora com Neide e só foi até lá para saber o que aconteceu para eles saírem da Espelho da Lua. Adelaide explica tudo. Luiz fala que o dinheiro que Mercedes aceitou de Martim Gonzalez é tão perigoso quanto o de Maxi. Mercedes responde que são outros prejuízos e quase deixa escapar que Maxi e Martim são a mesma pessoa, mas diz que isso não importa, pois pode usar o dinheiro para levantar a fazenda. Luiz rebate falando que ela nem gosta da fazenda e sugere que ela pegue esse dinheiro, volte para a capital e seja feliz. Mercedes fala que ele quer se livrar dela, e ele responde que ela está cada dia pior. Maxi fala para Chiara que não pode fazer amor pensando em outra. Chiara chama ele de imbecil, e Maxi manda ela ir satisfazer os desejos dela em outro lugar. Adelaide lamenta que ninguém tenha perguntado como ela se sente com a mudança de casa. Osvaldo toca nela e Pedro surge repreendendo ele, falando que ele já está com Neide. Osvaldo fala que já está cansado de Pedro e Adelaide, intervém na discussão, dizendo que ele só estava consolando ela e que ela pode falar com qualquer um, e pede para Pedro dizer se quer ou não algo com ela. Simão chega mandando ele responder. Pedro diz que jamais faria isso com ele, pois são amigos. Simão fala que sabe que Adelaide gosta dele e que no dia seguinte falará com Prudêncio que a relação deles acabou. Osvaldo fala que quer saber a resposta e Pedro dá um soco nele. Adelaide manda Pedro ir embora. Seguindo os conselhos de Maxi, Chiara vai até Gabriel para se satisfazer e começa a beijá-lo. Domênica divide os cargos, já que Prudêncio entrou na fazenda, e Genaro pergunta o que ele fará. André fala que Genaro ficará na parte da administração e que já estava sendo treinado para isso. Domênica pede para André anunciar os novos postos dos empregados, pois terá que sair. Pedro manda cada trabalhador fazer algo, menos Osvaldo, que pergunta o que fará. Pedro manda ele limpar os galinheiros e o chiqueiro. Todos riem. Mercedes vai até Pedro entregar o dinheiro que corresponde a ele por ser um Jimenez. Domênica chega na reunião de padrinhos e Rosinha pede para ela esperar um pouco, pois falta o padrinho. Luiz chega e Rosinha fala que por fim eles estão juntos, fazendo os dois darem as mãos. Pedro fala para Mercedes que não se importa com dinheiro. Rosinha fala para Luiz e Domênica que escolheu os dois porque sabe que eles se gostam muito. Mercedes fala que quer se aproximar de Pedro e ele responde que ela deveria tentar se aproximar do próprio filho, mandando ela aprender a pedir perdão antes de se retirar. Mercedes pergunta se ele poderia perdoar lá algum dia. Ele responde que, se isso a conforta, ele não pensa mais no que ela fez. Rafa se recusa a dar o dinheiro para Maxi pagar o que deve para Chiara e Domênica, dizendo que só entregará quando tiver certeza de que eles não irão para o precipício. Ele desliga e Maxi o chama de imbecil. O padre pede para que os padrinhos se abracem e Domênica e Luiz se abraçam. Hermínia fala que Maria já está inscrita no ensino médio. Gabriel responde que não dará um centavo e se retira. Hermínia fala que eles precisam conversar e comunica a ele que quer o divórcio. Osvaldo reclama com Genaro que Pedro o colocou para limpar os galinheiros para humilhá-lo. Genaro diz para ele não pensar nisso e manda ele limpar o buraco onde vivem.
Hermínia fala sobre a divisão de bens e Gabriel relembra que Genaro quer que ele devolva tudo. Ele fala para Hermínia que se ela quer o divórcio, terá que aceitar ficar sem nada e se retira. Adelaide chama Nicole de vovó e as duas se abraçam. Ela pede para que Adelaide a deixe a sós com Pilar, que acabou de chegar. Nicole pergunta se Chiara já contou que anda se beijando com Luiz Fernando. Tomás agradece por eles terem aceitado ser padrinhos de Rosinha. Luiz fala para Domênica que eles poderiam seguir o conselho do padre e ficarem juntos. Domênica rebate que ele é cínico ao ponto de ficar beijando Chiara e depois ir dizer que gosta dela. Pilar diz que não quer que Chiara saia machucada disso e pergunta a Nicole se mais alguém sabe. Ela responde que só Domênica, porque contou a ela. E que Prudêncio também viu. Pilar pede para Nicole e Prudêncio serem discretos. Luiz pergunta se Chiara contou para Domênica. Ela responde que não, pois seria o cúmulo, e diz que Nicole viu os dois se beijando. Luiz lamenta, mas fala que, se ela está irritada, é porque ainda o ama. E pergunta se ela o ama. Domênica responde para ele ficar com a prima dela, pois foram feitos um para o outro. Rosinha chega pedindo para que eles não faltem às reuniões. O encosto do Maxi encontra Domênica na praça e fala que está com um plano para explicar como anda a recuperação do dinheiro dela, convidando-a para tomar um café. Domênica recusa e Maxi sugere levá-la até a fazenda. Luiz Fernando vê os dois saindo juntos. Pedro e Prudêncio comentam sobre estar dividido entre duas mulheres e acabam falando de Luiz Fernando. Eles cortam o assunto para não parecerem Hermínia. Prudêncio comenta que a zona dos canaviais está muito desaproveitada. Pedro fala que perguntou sobre isso e que um tal de Omar Valdez está sendo consultado. Prudêncio responde que o conhece. Ernesto fala que não sabe se Domênica vai querer ficar na fazenda ou voltar para Puebla. André responde que eles precisam estar preparados caso ela queira voltar para lá e que também existe a possibilidade dela voltar com Maxi, o que, obviamente, faria ela não querer permanecer ali. O investigador liga para Ernesto e ele pergunta se há novidades. Chiara fala para Luiz que conseguiu um notebook para ele não se sentir na pré-história. Ele agradece e sai. Chiara vai atrás perguntando se ele está bem. Pilar chega questionando o que significou o beijo que os dois deram. Domênica agradece a Maxi por ter lá levado até a fazenda. Ernesto diz que estava esperando ela voltar e que foi bom ela ter retornado com aquele infeliz. Domênica pergunta o que aconteceu. E André fala que Maxi é um desgraçado que a enganou desde o início. Ernesto complementa dizendo que eles já descobriram que a origem e os sobrenomes dele são uma farsa e que não existe nenhum orfanato fundado por um casal Langer de La Vega. Domênica pergunta como Ernesto descobriu aquilo, e ele responde que contratou um investigador para procurar informações sobre Maxi, e que ele conseguiu revelar toda a verdade. Domênica fala para Maxi que agora quer escutá-lo, mas exige que ele diga a verdade. Chiara diz a Pilar que faz tempo que não deve satisfações a ela. Luiz fala para Pilar que o beijo foi um erro da parte dele. Chiara tenta falar sobre os sentimentos dos dois, mas Pilar rebate dizendo que não existe eles dois e que aquele beijo pode acabar dando esperança a ela. Chiara responde que aquela esperança já é suficiente para ela continuar vivendo. Prudêncio comenta com Pedro que o tal Omar Valdez sugeriu que eles fizessem negócios pelas costas dos patrões. Pedro fala que Omar trabalha na abandonada. Maxi diz que, para começar do zero, precisava de um novo nome e que naquele mundo precisava de um sobrenome importante. Ernesto rebate dizendo que ele é um cínico e um bandido e que fechou negócios usando uma identidade falsa. Domênica pergunta se ele realmente pretendia se casar usando um nome falso. Chiara fala que não está mentindo para se aproximar de Luiz Fernando e que sempre foi franca com Domênica. Pilar responde que ela vai acabar muito machucada e fala sobre a possibilidade de Domênica mudar de ideia. Luiz diz que isso não vai acontecer e que viu a aproximação entre Domênica e Maxi, concluindo que ela já decidiu com quem quer construir a vida dela. Chiara concorda com Luiz e diz que não quer ser a tábua de salvação dele. Luiz responde que está sendo sincero e que também não quer machucar Chiara. Pilar se retira. Prudêncio comenta que Omar Valdez pode estar roubando na abandonada há anos. Pedro fala que Genaro deve saber disso, porque durante todos os anos em que colheram lá, sempre apareciam poucas sacas. Prudêncio fala que eles precisam analisar os lucros, e os dois
chegam à conclusão de que Genaro roubava Domênica. Prudêncio sai a cavalo sem dizer para onde vai. Domênica fala para Maxi que ele fingiu ser órfão apenas para despertar empatia nas pessoas. Ele responde que só mentiu para conseguir se sobressair, porque sentia vergonha da própria origem. Domênica pergunta então se ele se orgulha do que fez. André fala que ele é um mentiroso e que o teatro acabou. Maxi pede para não ser condenado e afirma que ama Domênica. Ela o ignora, virando de costas. Ernesto parte para expulsar Lu dali, mas Maxi diz que sairá sozinho e pede para Domênica pensar em tudo. Roberto vai até Branca entregar peças de teatro impressas e pergunta se ela já pensou no que precisava pensar. Branca responde que continua pensando. Roberto diz que continuará insistindo, mas que precisa de um beijo para se motivar. Branca dá um beijo no rosto dele e pergunta como anda o caso de Hermínia. Roberto responde que está cuidando de tudo e espera que Gabriel não faça nada contra ela. Genaro chega pedindo para falar com Fabiana. Domênica comenta com Nicole sobre Maxi ter mentido até sobre o próprio nome. Nicole fala que se preocupa com o que Domênica ainda sente por Maxi e pergunta por que os dois chegaram juntos no dia anterior. Domênica responde que encontrou Maxi do lado de fora da igreja após um momento incômodo com Luiz Fernando. Nicole diz que dará um puxão de orelha em Rosinha, mas Domênica responde que gostaria de ter a inocência de uma criança. Nicole comenta se ela não tem interesse em se entender com Luiz Fernando. Domênica responde que, a cada dia, vê mais difícil qualquer possibilidade de resolver as coisas com ele. Nicole pergunta sobre Max e Domênica diz que só quer esclarecer todas as dúvidas que ainda tem e recuperar a paz. Genaro fala que Cosme descanse em paz, mas que ele atrapalhava os negócios. E diz a Fabiana que agora ela terá que corrigir todos os erros do marido. Fabiana joga água na cara de Genaro e manda ele acordar, afirmando que não é Cosme, e que não gosta do tom que ele usa com ela. Ela diz que, se ele quiser continuar sendo sócio amigo dela, as coisas terão que acontecer de maneira respeitosa. Hermínia comenta com Roberto que teme acabar na rua com os filhos. Roberto sugere que ela converse com Gabriel para tentar se entender com ele. Hermínia responde que Gabriel não sabe lidar com assuntos emocionais. Roberto insiste e diz que falará com ele, mas ela o impede, dizendo que nunca sabe qual será a reação de Gabriel. Roberto segura as mãos dela e pede que ela confie nele. Osvaldo vê a cena e se altera, perguntando o que Roberto está fazendo com a mãe dele. Fabiana, fundadora do feminismo, coloca Genaro para comer na mão dela. Genaro fala que terá acesso às contas da casa de Domênica e poderá desviar dinheiro, perguntando se isso basta para eles pararem de brigar. Os dois quase se beijam, mas Fabiana corta o clima, ironizando que Cosme deve estar vendo tudo pela foto. Em seguida, ela sugere que os dois se encontrem às 11 horas na casa dela. Roberto esclarece para Osvaldo que é apenas o advogado de Hermínia, mas Osvaldo responde que não entende a necessidade dele segurar as mãos dela. Hermínia fala para Osvaldo que vai se divorciar de Gabriel e que Roberto está representando ela legalmente. Osvaldo responde que não apoiará nenhum dos dois, porque ambos têm defeitos, e se retira. Hermínia comenta que Osvaldo se parece muito com Gabriel, mas agora Genaro mudará ele para melhor, ainda mais agora que começou a trabalhar na abandonada. Domênica entrega um notebook para Genaro. Ele agradece, dizendo que nunca ninguém havia lhe dado um presente antes. Em seguida, pergunta por que ela está triste. Domênica responde que tem assuntos pessoais para resolver. Genaro fala para Domênica que, se forem assuntos do coração, espera que tudo se resolva logo. Prudêncio vai até André e comenta que ficou admirado com as frases românticas que ele disse. André pergunta o que ele quer, e Prudêncio responde que esteve revisando os canaviais e recomenda a agrônoma Elisa Monteis, que trabalhava na Espelho da Lua. André responde que não é necessário, porque eles já contam com um agrônomo de São Felipe chamado Omar Valdés. Prudêncio diz que não conhece e pergunta se ele começou a trabalhar lá recentemente. André responde que Omar já está nas terras há anos. Ernesto chega, falando com André sobre a videochamada dos possíveis compradores de café, e Prudêncio se retira. Prudêncio vai até Pedro e comenta que Omar Valdés trabalha na fazenda desde a época em que Genaro virou capataz, e talvez tenha sido ele quem sugeriu a Genaro o esquema de roubar os patrões, assim como sugeriu para ele. Pedro fala que eles precisam avisar Domênica, mas Prudêncio responde que não, pois primeiro
Precisam conseguir provas de que Genaro realmente está fazendo coisas ilegais. Osvaldo comenta com Gabriel que já sabe do divórcio dele com Hermínia e diz que não se importa com isso. Ele também fala que pretende pedir trabalho em tempo integral na abandonada. Em seguida, avisa que Neide está chegando e pede para Gabriel atender, lá. Luiz Fernando diagnostica uma velha com gastrite severa. A velha tenta pagar a consulta com ovos. Luiz diz que as consultas são gratuitas, mas a senhora insiste tanto que ele acaba aceitando. Chiara vai até Luiz pedindo para conversar com ele, mas Maria chega antes, dizendo que precisa falar com Luiz Fernando. Chiara se retira. Maria pede para que Luiz cumpra a promessa que fez na inauguração do centro social e a ajude a seguir carreira na medicina. Pedro pede para Domênica que o coloque para ajudar em outras áreas da fazenda, agora que ele aprendeu a ler e escrever. Luiz Fernando e Maria conversam sobre medicina, quando Chiara entra perguntando se ela ainda está ali. Maria rebate dizendo que estará lá todos os dias. Luiz Fernando explica que está preparando Maria para ser doutora e que começará a capacitá-la como assistente, já que Chiara tem muitas outras funções. O bicho do mato Genaro limpa o notebook novo quando alguém bate na porta. É Pedro, avisando que está pronto para trabalhar com ele como segundo administrador da fazenda, pois são ordens de Domênica. O encosto do Maxi vai novamente até Domênica e fala que André e Ernesto estão imaginando coisas sobre ele. Domênica responde que está disposta a ouvir toda a verdade, mas antes quer saber quem ele realmente é. Chiara comenta que talvez seja muito difícil para Maria trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Maria responde que ainda nem começou os estudos, mas que vai se organizar. Chiara diz que vai conversar com Gabriel, já que Maria ainda é menor de idade. Maria pede para Luiz Fernando falar com o pai dela, e ele responde que fará isso. Luiz ainda agradece Chiara por ter lembrado de um ponto tão importante. Domênica pergunta qual é o verdadeiro nome de Maxi. Ele relembra os negócios ilegais que fez com Mercedes usando sua identidade real. Domênica pede mais informações sobre ele. Maxi assume que seu verdadeiro nome é Martim Gonzalez, que nasceu na capital e que mudou de nome ainda lá. Ele afirma que o maior pecado que cometeu foi conseguir documentos falsos e diz que tudo o que conquistou foi de maneira legal. Maxi fala que os verdadeiros bandidos tiraram tudo dele, inclusive a confiança de Domênica. Domênica responde que se tivesse se casado com ele e descobrisse depois que até o nome dele era mentira, ficaria destruída. Ela admite que por um momento teve esperança de que nem tudo nele fosse falso. Maxi promete levar todos os documentos para provar quem realmente é. Domênica deixa claro que, se algum dia ele voltar a procurá-la, terá que ser com provas verdadeiras sobre sua identidade. Maria agradece todo o apoio de Luiz Fernando e se retira com ele. Chiara liga para Gabriel e fala que a filha dele quer virar assistente de Luiz Fernando, exigindo que ele proíba isso. Em troca, promete dar para ele a noite. Gabriel aceita. Silvia comenta que vai até a abandonada. Pedro faz questionamentos sobre os valores da fazenda, mas Genaro manda ele parar de mexer nas coisas e afirma que muitos recibos queimaram quando Domênica incendiou os pertences dele. Genaro se altera e manda Pedro não se meter nos assuntos dele. Gabriel proíbe Maria de trabalhar como assistente de Luiz Fernando e a menina cai no choro. Hermínia intervém dizendo que ela dá permissão, mas Gabriel rebate, afirmando que aquilo não é uma disputa e que não permitirá de jeito nenhum. Maria começa a chorar ainda mais. Luiz Fernando diz que não vai mais discutir sobre aquilo e lamenta pela situação da menina. Maria grita que odeia o pai e se retira. Hermínia fala para Gabriel que ele pode ficar com tudo, porque ela ficará com o que mais importa. Os filhos dela, depois, também se retira. Gabriel liga para Chiara avisando que fez o que ela pediu. Maxi manda um áudio para Rafa dizendo que a casa caiu e que descobriram tudo sobre ele. Ernesto comenta com Nicole que Domênica foi atrás de Maxi para arrancar informações dele. Domênica responde que o que a deixa tranquila é que ele prometeu voltar com documentos provando tudo o que disse. Ernesto fala dizendo que se Maxi mentiu até sobre o próprio nome, então Domênica e Chiara provavelmente não são as únicas vítimas dele. Mercedes reclama de uma forte dor de cabeça. Diana diz que vai chamar Luiz Fernando, mas Mercedes a impede. Silvia vai até Pedro e conta que viu Osvaldo saindo do quarto de Neide durante a madrugada. Ela aconselha Pedro a não criar ilusões com Neide.
Prestes a beijar Pedro, Simão aparece dizendo que achava que Pedro era homem de uma mulher só, e logo vai embora. Pedro fala para Sílvia que ela é uma senhora que ele respeita muito. Sílvia sai frustrada. Genaro manda Osvaldo manter Pedro ocupado para que ele não atrapalhe os desvios de dinheiro da fazenda. Hermínia comenta com Roberto que aceitará as condições impostas por Gabriel, porque quer se livrar dele o mais rápido possível. Roberto explica que é muito comum agressores fazerem ameaças desse tipo. Hermínia responde que Gabriel ameaçou deixar ela na rua. Adelaide tenta reatar com Simão, mas ele a rejeita dizendo que se Pedro desse qualquer abertura, ela correria para ficar com ele. Simão afirma que queria o amor dela, e não as sobras, antes de ir embora. Pedro aparece logo depois, mas Adelaide diz que não quer ver. Lunem pintado de ouro. Domênica vê as fotos de Luiz e pega suas coisas para sair. Luiz pergunta a Mercedes por que ela não avisou que estava mal, e ela responde que não queria incomodar. Luiz fala que, com atitudes como essa, eles nunca mais vão ter a relação de antes. Mercedes diz que está tentando fazer as coisas certas, e que o mal-estar foi por ir falar com Pedro e ele ter lá tratado mal. Luiz responde que Pedro não trata as pessoas mal, e a velha mostra as garras, falando que ele acha que tudo o que ela faz está errado e que sente saudades do filho de antes, que Domênica Monteiro tirou dela e manda ele ir embora. Domênica anda enquanto alguém a observa. Roberto vai até Gabriel falando para ele aceitar o divórcio com uma divisão de bens justa ou irá acusá-lo de violência intrafamiliar e se encarregará de fazê-lo ficar na cadeia. Gabriel parte para cima dele e Roberto joga no balcão. Gabriel assume que não pode dar nada porque não está fácil. Roberto solta e fala que está dando a melhor alternativa e se retira. Domênica escorrega no lodo do lago, cai e desmaia. Genaro surge do além para ajudar Domênica e fala para ela, desacordada, que a ama e a beija.